Oi! Como falamos nos vídeos anteriores, o Simples Nacional, criado em 2006, foi dividido em 5 grupos, chamados de anexos, com suas particularidades e tabelas para cálculos com alíquotas específicas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o anexo 5. Em 2018, o Simples Nacional passou por diversas mudanças, reorganizando as atividades entre os grupos e criando uma nova regra específica que beneficiou diversas atividades, o fator R. Meu nome é Pedro Emanuel, sou especialista na Contabilizei e eu vou te explicar sobre o anexo 5. Quais as atividades incluídas neste grupo, alíquotas e cálculos, além de uma dica de ouro para economizar nos tributos da empresa todos os meses e, claro, dentro da lei. Então continue aí. O anexo 5 é o último dos grupos vigentes no Simples Nacional e contempla atividades intelectuais de natureza técnica, científica, esportiva, artística ou cultural, seja profissão regulamentada ou não, desde que não exista previsão expressa na lei para tributação em outro anexo. Mas as empresas com atividades enquadradas no anexo 5 também podem utilizar da tabela do anexo 3 para o cálculo do imposto mensal, com alíquotas a partir de 6%, quase 9% de economia nos tributos todos os meses. E tudo isso permitido pela legislação. Mas espera aí, como assim? Para isso é necessário estar atento ao cálculo do fator R, que explicaremos melhor logo. Antes de seguirmos, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece sobre contabilidade e tributação no mundo dos negócios. E ative o sininho para receber notificações. O anexo 5 é composto por atividades de prestação de serviço intelectual, como medicina veterinária, tradução, engenharia, geologia, design, representação comercial e intermediação de negócio em geral, publicidade e qualquer outra de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural. Para verificar todas as atividades incluídas no anexo 5, consulte a ferramenta de busca criada pela Contabilizei. Clique aqui para acessar ou veja na descrição do vídeo. Você vai ver agora na sua tela a tabela do anexo 5. Ela tem alíquotas que iniciam-se em 15,5% a 30,5%. Ela contempla atividade de jornalismo, publicidade, consultoria e entre outros. E atenção, todas as atividades dependem do fator R. Você pode consultar todas as tabelas do Simples Nacional no site da Contabilizei, www.contabilizei.com.br. Mas atenção, todas as atividades do anexo 5 dependem do cálculo do fator R mensalmente para definir qual tabela utilizar para o cálculo da DAS. Mas o que é o fator R? Nada mais do que o percentual do faturamento da empresa destinado ao pagamento da folha de pagamento em encargos. Ou seja, para calcular esse fator, basta dividir o total de gasto com folha de salários e tributo dos últimos 12 meses pelo total de faturamento do mesmo período. Depois, basta multiplicar o resultado por 100 e encontrar o fator R do mês. Se o resultado for superior ou igual a 28%, a tabela do anexo 3 deve ser utilizada para o cálculo do imposto. Já nos casos onde o fator R for inferior a este percentual, a tabela a ser utilizada no cálculo deverá ser a do anexo 5. Vale lembrar que no total de folha de salários e encargos estão incluídos valores de remuneração de empregados, prolabore e pagamento de autônomos, valores de 13º salários pagos, contribuição patronal previdenciária, o INSS, inclusive aquele recolhido no Simples Nacional, e o FGTS. Confira nosso vídeo exclusivo de fator R e entenda como economizar quase 10% em tributos todos os meses. Para assistir, só clicar no card aqui em cima. O cálculo do Simples Nacional para empresas com atividade do anexo 5 é realizado em 3 etapas. Antes de iniciar o cálculo do imposto em si, é necessário calcular o fator R para definir qual tabela será utilizada, como explicamos há pouco. Quando o fator R for igual ou superior a 28%, utilizamos a tabela do anexo 3 para o cálculo, com alíquotas mais baixas. Se o resultado for inferior aos 28%, a tabela do próprio anexo 5 será utilizada com alíquotas a partir de 15,5%. Sabendo qual tabela utilizar, o segundo passo é identificar em qual faixa de faturamento a empresa está enquadrada. Todas as tabelas do Simples Nacional são divididas em 6 faixas de faturamento, sendo este a soma dos faturamentos brutos dos últimos 12 meses do CNPJ. Para as empresas que ainda não possuem 12 meses de existência, o cálculo é feito por média. Por exemplo, se a empresa realizou a abertura do CNPJ em janeiro de 2022,
Para calcular o imposto de agosto de 2022, ela precisa somar todos os faturamentos desde janeiro até julho, dividir o resultado por 7 meses e depois multiplicar a média dos 12 meses para saber qual é o faturamento médio acumulado. Agora vamos fazer uma simulação. Imaginando uma empresa com os faturamentos que estão na sua tela, vamos para o seguinte cálculo. O faturamento de janeiro a julho de 2022 é de R$ 83.700. Com 7 meses, temos uma média mensal de faturamento de R$ 11.957,15. Então, o faturamento anual médio seria de R$ 11.957,15 vezes 12 meses, que daria R$ 143.485,80. Neste cenário, a empresa estaria ainda na primeira faixa de faturamento, até R$ 180 mil ao ano. A última etapa para calcular o Simples Nacional das empresas do anexo 5 é o cálculo da alíquota efetiva, ou seja, o percentual efetivo que será aplicado sobre o faturamento do mês para identificar o total do DAS. Para as empresas enquadradas na primeira faixa de faturamento de até R$ 180 mil no mês, a alíquota já está destacada na tabela, não sendo necessário nenhum cálculo adicional. Já para as empresas que ultrapassaram a primeira faixa, é necessário calcular todos os meses o percentual efetivo de tributos a pagar. Para isso, basta multiplicar o faturamento acumulado nos últimos 12 meses pela alíquota correspondente da tabela correta, conforme o cálculo do fator R executado no primeiro passo. Deste resultado, é necessário diminuir o valor de dedução, também indicado na tabela do Simples Nacional. E por último, basta dividir o resultado desta última operação pelo faturamento acumulado nos últimos 12 meses e multiplicar tudo isso por 100, encontrando o percentual. Veja na tela. Esta será a alíquota utilizada para o cálculo do DAS daquele mês. Vale lembrar que, assim como o fator R, o cálculo da alíquota efetiva deve ser feito todos os meses, pois qualquer alteração de faturamento ou tabela de cálculo irá afetar o percentual final devido. O anexo 5 é o grupo que possui mais particularidades e demanda mais atenção e planejamento na hora do cálculo, garantindo sempre o cenário mais vantajoso para a empresa. Por isso, é importante contar com uma contabilidade especializada que conheça bem o seu segmento de atuação e mantenha o empreendedor sempre atualizado com relação a mudanças na legislação, como é o caso da Contabilizei. A Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil, com mais de 1.000 especialistas garantindo qualidade, segurança, transparência e praticidade nas rotinas contábeis da empresa. Quer saber mais sobre empreendedorismo e contabilidade? Então já deixe o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua dúvida nos comentários ou converse com um dos nossos especialistas no site www.contabilizei.com.br.